Rafael Pereira Barros, né, conhecido por Miquinha. Nasci dia 28/1 de 72, em Grajaú, Maranhão, no sertão do Maranhão. E depois de um bom tempo, mudamos para uma cidade vizinha, né, onde a gente tinha uns parentes lá, né. Mudamos para Amarante, lá, que também era interior. Passamos uma temporada lá com muitas dificuldades, né? E aí meu pai, na época, em 80, surgiu a história do garimpo, né? Então teve uns vizinhos nossos que veio aqui para Curionópolis, né? Na questão do ouro de Serra Pelada. Só que a gente tinha muita dificuldade, né? Não tinha o recurso para chegar até Curionópolis, né? E aí nós viemos em 81, no final de 81. A nossa saída foi engraçado, né? De carro de boi e tal, na madrugada, porque a gente tinha um tio que tinha mais uma condiçãozinha, né? Tinha uma condiçãozinha mais do que a gente. E aí trouxe a gente até na cidade. E daí nós viemos aos poucos, né? Pegava um carro, aí pegava carona em outro carro, e assim a gente conseguiu chegar. E a gente trabalhava vendendo pão, bolo, na madrugada. Aquela época do garimpo tinha essa vantagem, né? Que era muito fácil da gente conseguir sobreviver. Então a gente mais jovem acordava 4 horas da manhã e ia para os garimpos para vender o pão. E aí quando voltava, né, a gente já voltava 10 horas do dia, né, os garimpos um pouco distantes, a gente descansava um pouquinho ali e à tarde a gente já ia para a rua para vender bolo, vender picolé, vender pão, engraxar, enfim. Era um trabalho muito duro. E aí, depois dos 12 anos de idade, aí começamos já a ir para o garimpo mesmo, trabalhar no garimpo, manual na época, né? E começamos a trabalhar muito jovem ainda para ajudar a sustentar a casa. Depois meu pai separou de minha mãe e aí ficou pior ainda, né? Então a dificuldade aumentou e a gente só era 3 irmãos mais velhos, né? Para trabalhar, para ajudar na despesa dos mais novos. E depois já de uns 14 anos, 15 anos, nós já começamos a trabalhar no garimpo, já na área de baixão, de chupadeira e tal. E muita malária, muita doença, muitas coisas complicadas e aí foi muito ruim. Mas assim, o que mais foi difícil mesmo nas nossas vidas, eu lembro, foi quando a gente perdeu a nossa mãe, né? Isso foi duro, porque na época, né, que mamãe era tudo, né? A gente trabalhava, mas a gente não esquecia. E aí eu fui trabalhar no garimpo Itaituba, né? Eu trabalhei em Itaituba na época, né? E a minha mãe faleceu. E eu não vi minha mãe morta, né? Foi a única vez que eu passei 90 dias fora de casa, foi quando ela faleceu. Aí eu vim embora, depois de 8 dias, não tinha estrada, né? Para Itaituba, muito difícil. Aí eu decidi que nunca mais eu ia em garimpo, né? Não fui mesmo. Não fui mais em garimpo. E aí fiquei, aí o meu irmão já estava junto com meu pai aqui no assentamento Rio Branco, aí eles me convidaram para ir trabalhar com eles lá. E aí foi onde eu larguei garimpo de mão, né? Larguei tudo e fui trabalhar com meu pai. Meu pai tinha voltado, né? Junto com meu irmão aqui no assentamento Rio Branco. Assentamento mãe de todos esses assentamentos, junto com meu irmão mais velho. E aí nós trabalhamos lá um bom tempo e meu irmão começou a dizer, amiguinha, tu tem que ganhar uma terra, tu tem que produzir e tal. E falei, rapaz, eu não vou não, sem terra, eu tenho vergonha de sair no meio da rua, né? Eu não vou fazer isso não. Aí ele falava, moço, não é vergonha nenhuma, né? Tem que ter um pedaço de chão. Aí na época o MST surgiu muito forte, muito organizado na região, mas assim, a humilhação mesmo foi de frente à Câmara, sabe? O parlamento na época, os parlamentares, eles, né, foi muito ruim, né, com a gente, né? Então não foi legal. Então isso nós passamos pelos momentos muito difíceis, mas conseguimos acampar aqui na Vila da Barata, né, na antiga Vila da Barata, que na época Palmares 1 e 2 era só um pessoal só. Mas aí assim, quando nós ganhamos mesmo a terra, aí nós começamos a fazer um trabalho bacana e aí começou a surgir
a gente começou a pensar politicamente, né, o que seria melhor para essas comunidades não tinham apoio, o comércio de Parauapebas não vendia para sem terra, né, era considerado sem terra, baderneiro, enfim. Tem algumas coisas que a gente não concorda mesmo, né, nunca concordamos e agora a gente não concorda também, mas tinha muitas coisas que eram um julgamento muito cruel, né, com o povo trabalhador. Então assim, nós conseguimos, né, ter o nosso pedaço de chão, né, ser assentado aqui, e aí começou a batalha pelo desenvolvimento dessas comunidades, que não tinha posto de saúde, não tinha escola, não tinha água, né, não tinha nada, né, não tinha nada. Quando você conseguia, de ano em ano com os governos municipais, era uma patroa para só afundar as ruas, né, então as casas todas de madeira, começou as casas a afundar, né, e querer já cair as casas, porque quando passava a patroa, o terreno muito areoso, né? Então começava a fazer aquelas valas. Aí começou a surgir a ideia, né? Vamos fazer um plebiscito aqui, lançar alguém, né, para nos representar. Aí nós conseguimos nos organizar, uma equipe muito bacana, né? E para fazer um plebiscito. Nessa época que eu mexi com bar há 12 anos, né? Com bar e comércio. Então eu criei um programinha bom de bola e bom na escola. Esse programa ajudou gente demais. Tem muitos jovens hoje que até empresários e nós ajudamos com esse programa. E quando veio a política, aí eu fui muito compensado por isso, né? No plebiscito, essas pessoas, esses jovens e muitos pais de família me apoiaram. Eu venci, era 11 candidatos, eu tive mais votos do que os 10. Né, no plebiscito eu tive 350 e alguma coisa de votos. Naquela época, né, em 93, saímos candidatos pelo Partido dos Trabalhadores. E aí nós tivemos 803 votos, né, naquela eleição de 2004. Né, então foi um momento assim, muito bom, sabe? Nós começamos ter uma representatividade, a comunidade já passou a ser enxergada por Parauapebas, né, por as pessoas que discriminavam as pessoas ali, aí começaram a pensar de uma forma diferente. E o esporte foi fundamental na Palmares 1, Palmares 2, para a integração com a sociedade de Parauapebas, porque daí foi que começou, que a gente tinha campo de futebol, fazia campeonatos. Me lembro uma coisa interessante, que eu criei uns campeonatos, que era assim, esses campeonatos. O cartão amarelo era R$1 e o cartão vermelho era R$2. Então assim, o cara fazia tudo para não levar o cartão amarelo, né? E fazia tudo para não levar o vermelho, que tinha que pagar R$2 naquela época, né? Então, isso dava bacana, porque esse recursozinho era o recurso de pagar o refrigerante para os árbitros, né? Eu sempre tive muito apoio do pessoal de Parauapebas nesse sentido. Aí começou a crescer, aí depois veio a questão da política, e aí foi uma coisa muito bacana, né? Que nós conseguimos avançar muito essas comunidades, depois que nós começamos a fazer a integração direto com a sociedade, direto com o povo da cidade. Então isso começou a melhorar e aí a nossa comunidade começou a ser vista de outros olhos. Em 2008, né? Campanha de 2008, eu tive outra perca muito grande, foi meu pai, né? Na véspera da eleição. Aí foi onde eu comecei a adoecer, né? E tive alguns desmaios e tal, pensei em desistir da campanha. Mas aí, a família e os amigos, não moço, vamos seguir em frente e tal. Teu pai queria isso e tal. Então, nós conseguimos ser eleitos em 2008 com a votação, uma das maiores. Eu fui o terceiro mais bem votado do município.